Imagine um ser celestial, criado na pura luz, moldado pela própria glória de Deus. Um anjo, que um dia caminhou entre os céus com uma missão sagrada. Mas em algum ponto, misterioso, sombrio e quase esquecido, ele caiu. E caiu não por acaso, mas por vontade, por orgulho, por desejo. E então, foi castigado. Hoje, quando se fala em anjos, a maioria imagina apenas seres alados, mensageiros divinos, ou protetores invisíveis. Mas a Bíblia revela algo muito mais complexo, e muitas vezes ignorado. Nem todos os anjos permaneceram fiéis. Nem todos escolheram a luz. Alguns desafiaram o Criador, e por isso foram lançados às trevas. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. Esse versículo, frequentemente lido com pressa, guarda um dos maiores mistérios das Escrituras. Quem são esses anjos que pecaram? O que exatamente eles fizeram? Onde estão agora? E, o mais inquietante, eles ainda agem no mundo? Neste vídeo, vamos atravessar as camadas mais profundas das Escrituras e dos textos antigos, revelando a história esquecida dos anjos caídos, os motivos de sua punição e o enigma espiritual que ainda paira sobre sua existência. Você está prestes a entender por que até hoje certos mistérios nunca são plenamente revelados, e por que Deus, em sua justiça, escolheu não destruir esses anjos, mas reservá-los presos em cadeias para um dia terrível que ainda virá. Eles viram a luz da criação, testemunharam o trono de Deus, mas mesmo assim, escolheram cair. E a pergunta que não quer calar: será que eles estão realmente adormecidos? Ou já se movem entre nós, disfarçados pela escuridão espiritual do mundo moderno? Prepare-se para enxergar o lado oculto dos anjos. Aquele que quase nunca é mencionado nos púlpitos, mas que a Bíblia nunca escondeu. A maioria dos cristãos conhece a história da queda de Lúcifer, um anjo exaltado que desejou subir acima do trono de Deus e acabou sendo lançado do céu, tornando-se o tentador, o adversário, Satanás. Mas o que poucos percebem é que Lúcifer não caiu sozinho. Na vastidão do reino celestial, havia outros anjos, seres criados com glória, mas também com livre arbítrio, e alguns deles seguiram o mesmo caminho da rebelião. No livro de Judas, versículo 6, está escrito: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia." Esse versículo não fala apenas de Lúcifer. Ele revela uma queda coletiva. Anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, abandonaram o lugar que Deus lhes designou. E mais, deixaram sua própria habitação, indicando que violaram uma fronteira espiritual, ultrapassaram um limite sagrado, e como consequência, foram aprisionados. Não apenas punidos, mas presos em prisões espirituais profundas, até o dia do juízo final. Mas o que teria sido tão grave? Para isso, precisamos olhar para um dos capítulos mais estranhos e menos compreendidos de toda a Bíblia, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1-2. Quem são esses filhos de Deus? A tradição judaica antiga, especialmente o livro apócrifo de Enoque, ensina que esses filhos de Deus eram anjos. Eles se apaixonaram pelas mulheres humanas e decidiram tomar corpos físicos para se relacionar com elas. Esse ato foi uma transgressão cósmica. Anjos que deveriam manter-se no domínio espiritual escolheram cruzar a fronteira e interagir com a criação humana de maneira carnal. O resultado? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos.
Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. Esses gigantes são conhecidos como Nefilim, híbridos frutos de uma união proibida entre o céu e a terra. Uma mistura entre o sagrado e o profano, que corrompeu a ordem divina da criação. E segundo Enoque, esses anjos, conhecidos como os vigilantes, ensinaram aos humanos artes ocultas, feitiçaria, guerra, astrologia e até magia sexual. Era o caos, a corrupção total, um mundo tomado por violência, luxúria, orgulho e poder sem limite. Foi por causa disso que Deus enviou o dilúvio, não apenas para julgar os homens, mas para destruir uma linhagem híbrida que jamais deveria ter existido. E o castigo para os vigilantes? Presos nas profundezas, em abismos tenebrosos, acorrentados até o fim dos tempos, isolados do mundo, mas não esquecidos. Porque, mesmo aprisionados, o mistério deles continua agindo. Muitos estudiosos acreditam que esses anjos caídos ainda influenciam o mundo, não diretamente, mas por meio de suas doutrinas, seus ensinamentos, suas sementes deixadas na humanidade. Eles não aparecem, mas suas marcas estão por toda parte. Em seitas ocultistas, em filosofias que exaltam o ego acima de Deus, em tecnologias que buscam vencer a morte, e até mesmo em ideologias que tentam apagar os limites entre o humano e o divino. Eles ensinaram aos homens o caminho da rebelião, e mesmo ausentes, esse caminho continua seduzindo multidões. O pecado deles foi transgredir os limites que Deus estabeleceu. E o pecado da humanidade, hoje, é fazer o mesmo, cada vez mais. Mas por que Deus não os destruiu? Por que apenas prendeu esses anjos? Essa é uma pergunta profunda. E a resposta pode revelar uma realidade espiritual que quase ninguém ousa encarar. Mas afinal, se esses seres realmente caíram, se rebelaram e foram expulsos dos céus, por que alguns ainda estão soltos? E mais intrigante, o que exatamente estão fazendo aqui na Terra? O livro de Judas, versículo 6, nos dá uma pista importante. Ele afirma que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, estão reservados em prisões eternas. No entanto, essa mesma passagem deixa uma ambiguidade. Alguns estão presos, mas outros não. A Bíblia nos revela que parte dos anjos caídos foi aprisionada por Deus logo após a rebelião original, mas outra parte foi deixada livre para agir no mundo, como instrumentos de juízo, tentação, ou até mesmo como parte de uma guerra espiritual que ainda está em curso. É aqui que entra um dos trechos mais assustadores das Escrituras, Apocalipse 9. Nesse capítulo, lemos sobre um anjo que desce com a chave do abismo, abrindo-o e libertando seres tenebrosos que estavam presos. Entre eles, aparece o nome de Abaddon ou Apolion, o anjo do abismo. Esse anjo não é um demônio comum. Ele lidera um exército de criaturas espirituais que causam tormentos sobre a terra por 5 meses. Mas o mais surpreendente é que esse exército já estava aqui, apenas esperando o momento certo para emergir. Isso nos leva a uma questão crucial. Será que alguns desses anjos caídos já estão atuando secretamente entre os homens? Muitos estudiosos afirmam que sim. Em Gênesis 6, por exemplo, os filhos de Deus, que muitos interpretam como anjos caídos, desceram à terra e tomaram para si esposas humanas, gerando os Nefilim, uma raça híbrida que corrompeu a criação. Deus respondeu com o dilúvio, mas essa não foi a última vez que esses seres interferiram na história humana. Há indícios, tanto bíblicos quanto históricos, de que alguns anjos caídos foram ocultados em reinos espirituais ou camadas da realidade que não podemos ver. Não estão no céu, não estão no inferno, estão aqui, em outra dimensão, mas com acesso à nossa. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba, ele fala de potestades ativas, atuando neste mundo.
Eles não são apenas lembranças do passado. Estão soltos, estão operando e estão observando. Se os gigantes de Gênesis 6 foram reais, por que os ecos da sua existência ainda ressoam no mundo de hoje? Por que tantos relatos, símbolos, mitologias e até construções antigas apontam para seres de estatura e poder sobre-humana? É neste ponto que a linha entre arqueologia, fé e mistério começa a se borrar. Comecemos pelas evidências curiosas, que não são provas definitivas, mas são peças que inquietam a mente. Em vários lugares do planeta, descobertas arqueológicas reportadas em séculos passados mencionam esqueletos com mais de 3 metros de altura. Embora muitos desses relatos tenham sido perdidos, suprimidos ou considerados fraudes, o volume e a recorrência são desconcertantes. Nos Estados Unidos, jornais do século XIX reportaram descobertas de ossadas gigantes em regiões como o Ohio e o Arizona. Em 1845, o New York Times publicou um artigo sobre um esqueleto de mais de 3 metros encontrado em uma antiga tumba indígena. Mesmo que hoje esses relatos sejam considerados não verificados, sua insistência gera uma dúvida simbólica. Por que tantos povos diferentes afirmavam a mesma coisa? Agora olhemos para as culturas antigas. Os sumérios, egípcios, maias, incas e hindus falavam de deuses que andavam entre os homens, altos, poderosos, celestes. Os gregos chamavam-nos de titãs, os nórdicos de jotuns. Na Bíblia são os nefilim. A Bíblia chama a atenção para a continuidade da semente dos gigantes mesmo após o dilúvio. Em Números 13:33, os espias enviados por Moisés relatam: também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui está o ponto crucial. Como esses gigantes ainda existiam após o dilúvio, há teólogos que sugerem que os anjos caídos continuaram suas corrupções mesmo depois do juízo de Deus, ou que uma linhagem oculta sobreviveu. Mas o mais inquietante talvez seja o simbolismo por trás dos gigantes. Na tradição judaica e cristã primitiva, eles eram vistos não apenas como criaturas físicas, mas como manifestações de forças espirituais que desafiaram a ordem divina. Seriam, em essência, ícones de rebelião, de dominação e de uma natureza misturada que afrontava o Criador. E agora, voltando os olhos para o mundo moderno, o que vemos? Vemos uma civilização que, cada vez mais, busca ultrapassar os limites naturais. A ciência começa a brincar com a genética, a inteligência artificial e o transhumanismo. Estamos às portas de um tempo em que o humano e o não humano podem voltar a se misturar. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem? Será que os gigantes do passado estão nos ensinando algo sobre o nosso futuro? Será que o espírito deles, a ideia de grandeza corrupta, de poder sobre-humano desconectado de Deus, está retornando sob novas formas? Essa é a reflexão mais profunda que este bloco propõe. A presença dos gigantes na Bíblia nunca foi apenas uma questão de tamanho físico. Era uma mensagem, um alerta velado, um símbolo sombrio. Eles representavam a corrupção da criação original, a mistura do que era santo com o que era profano. Eram uma distorção do plano de Deus, e por isso foram alvo de juízo severo. O dilúvio foi a resposta divina para deter essa degradação. Mas como vimos, nem tudo foi extinto. E talvez isso nunca tenha sido apenas sobre o passado. Cristo nos deu uma chave, uma senha profética que muitos ignoram. Ele disse em Mateus 24:37, mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se nos dias de Noé havia a presença dos nefilim, da manipulação genética, da corrupção extrema da humanidade, então o que estamos presenciando hoje? Vivemos um tempo de avanço tecnológico vertiginoso. Cientistas manipulam o código genético com o CRISPR, criam quimeras em laboratórios e buscam unir homem e máquina. Há uma busca por uma nova humanidade,
mais forte, mais longeva, mais evoluída. Mas o espírito por trás disso é o mesmo de Babel: ser como deuses. Na cultura, vemos filmes, séries e músicas que romantizam seres híbridos, superpoderosos, imortais. Mas isso não é novo. Os gigantes da antiguidade já encarnavam esse ideal. Eles eram a tentativa dos anjos caídos de criar sua própria linhagem, seu anticristo genético, por assim dizer, e Deus reagiu com juízo. Portanto, a história dos gigantes é, na verdade, uma parábola viva sobre o fim dos tempos. Um espelho profético. O que começou lá, em Gênesis 6, volta a se manifestar hoje, mas de forma mais sutil, mais sedutora, e talvez por isso mais perigosa. A pergunta que fica é: você está desperto para isso? Porque o retorno de Cristo está diretamente ligado à repetição dos padrões do passado. E assim como nos dias de Noé, muitos estarão dormindo, casando-se, comendo, vivendo normalmente, até que venha o dilúvio. O mundo moderno rejeita a ideia de gigantes. Ri da Bíblia. Ri de quem crê em juízo divino. Mas o mesmo riso ecoava nos dias de Noé, até que a arca se fechou. Você não precisa entender todos os mistérios, mas precisa estar desperto espiritualmente, porque a verdadeira batalha nunca foi contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade, os mesmos que estiveram por trás dos gigantes e que hoje tentam novamente corromper a criação. Não espere ver um gigante de 4 metros para acreditar, porque eles já estão entre nós, em outras formas, outras ideologias, outras tecnologias. A verdadeira estatura que importa agora é a da sua alma diante de Deus.